Meu amigo vascaíno, hoje dia de falar do passado, mas pensar também no futuro. Hoje completou 100 anos de resposta histórica, uma data que simboliza muito ao esporte mundial, uma das cartas mais importantes da história do mundo, a resposta histórica. E a gente vai falar também sobre o futuro do Vasco da Gama, porque a história continua. E eu vou te convidar a fazer algumas reflexões. Vamos falar neste vídeo também sobre a situação de patrocinador, diretor executivo de futebol. Vamos falar sobre a situação envolvendo reforços, porque hoje surgiu um novo nome no radar do Vasco da Gama e começa agora mais uma edição aí do vídeo do Laureano. Peço a você que não é inscrito, principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever no nosso canal. Meus amigos, hoje é uma data simbólica para todos nós vascaínos. Há precisamente 100 anos, no dia 7 de abril de 1924, o Clube de Regatas Vasco da Gama produziu um dos documentos mais importantes da história do esporte mundial, que ficou conhecido como Resposta Histórica. O Vasco da Gama, que nasceu no esporte para ser protagonista, precursor, o Vasco que se mantém vivo até hoje pela luta social contra as desigualdades. Isso não tem nada a ver com socialismo, isso tem a ver com uma questão humanitária, a qual o Vasco da Gama sempre esteve presente. Mas eu te convido a fazer uma reflexão. Os nossos antepassados lutaram muito para colocar o Vasco da Gama no seu papel de protagonista, no seu papel de liderança no futebol. E a nossa luta não foi fácil. Os anos se passaram e esse papel de protagonismo do Clube de Regatas Vasco da Gama, a cada ano que passa, fica no passado. Não fosse a nossa história linda, hoje a gente não teria o que falar, pois o nosso clube vive extremamente sucateado por conta de administrações erradas que passaram por aqui, sobre uma atitude que não deu em nada, o fato do Vasco da Gama ter se tornado aí SAF e essencialmente o Vasco ter sido vendido para essa 777 Partners. Hoje o Vasco está longe de ser protagonista. Hoje o Vasco está longe de ser aquele clube que era ouvido como era no passado. Então a verdade precisa ser dita. A gente vê aí dentro de campo o Vasco da Gama, que não tem hoje um time de acordo com as suas origens, um time de acordo com o seu passado. A gente fica muito apreensivo porque hoje o time do Vasco da Gama, que vai estrear no Campeonato Brasileiro, provavelmente será Léo Jardim, PH, Medel e Léo Pelé e Piton, Zé Gabriel, Esforza, Adson, David, Cleiton e Vegete. Esse time não simboliza os camisas negras, não simboliza a história do Vasco da Gama. E a gente fica muito preocupado com a estreia do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro.
Quando a gente olha para fora das quatro linhas, a gente vê que as coisas não conseguem funcionar direito aí nessa SAF. A questão de patrocinador, só bravata por enquanto. Jornalistas dizendo aí que o Vasco simplesmente negocia com duas casas de aposta. Essa conversinha fez 88 dias hoje que o Vasco não tem um patrocinador. O Vasco é o único clube no Brasil na Série A que ainda não fechou um patrocinador. Pode ser que feche no domingão, daqui a 10 minutos, pode, mas é uma vergonha você ficar 88 dias sem um patrocínio, quase 3 meses sem patrocinador. Isto porque as empresas não querem vincular o seu nome a um societário que foi um ex-traficante, cara que está com problemas aí na Suprema Corte de Nova York. O que isso tem a ver com a história do Vasco? O que isso tem a ver com as camisas negras? O que isso tem a ver com a nossa essência portuguesa? O que isso tem a ver com as nossas raízes? Não conseguimos, em 17 dias, trazer um diretor executivo de futebol. Ora, desde novembro também estamos sem um diretor comercial, o cara que é responsável por capitalizar patrocinadores para o Vasco. Mas ficando aqui no futebol, falando do diretor executivo, mais uma semana se passou. A gente vê claramente que aqui para o futebol brasileiro, o cenário para o Vasco encontrar um profissional está com as portas fechadas depois da saída conturbada do Alexandre Matos. Daí o Vasco busca um profissional português, seu Alisson, que a gente nunca ouviu falar na vida, certo? E o Vasco todo dia faz reunião, não contrata. Mas para falar de reforços, a gente, quando disse que o Vasco tem que ser protagonista e não um clube subalterno, subserviente, o Vasco sempre foi um clube que teve a sua autonomia, a sua hegemonia. O Vasco é o time da virada, porque nos momentos difíceis, quem resolveu o problema do Vasco no passado não foi grupo norte-americano, fomos nós, torcedores do Vasco, que abraçamos a resposta histórica. Fomos nós que construímos São Januário, nós que construímos o nosso CT. E aí te dão uma merreca de 15 milhões de reais para você poder fazer contratações. E aí o que acontece? Você está vendo o seu rival hoje, seu maior rival, sendo mais uma vez campeão carioca. E o Vasco aí disputando a quarta força do Rio de Janeiro com o Botafogo. Vasco não consegue trazer o poderoso Marlon Freitas, um clube que teve tantos volantes aqui, consegue trazer o Marlon Freitas. Situação com o Kaique parece que não deve rolar, pelo um jogador simples, não joga nada, que se tivesse que vir já teria acertado. O Vasco ainda tentando o Martinez. E hoje a grande notícia do dia é que o Vasco, né, chegou na mesa do Vasco o nome do Hércules. Não é o filho dos Zeus, não. É o Hércules, né, jogador aí do Fortaleza, jogador de 23 anos, um jogador que agrada muito o perfil da 777, novinho, 23 anos, jogador que não tem tido tantas oportunidades assim no Fortaleza, mas que agrada a comissão técnica do
Vasco da Gama. Jogador que fez 3 jogos nesse ano de 2024. Então, rapaziada, o poderoso Hércules do Fortaleza pode pintar aqui no Vasco da Gama numa condição de empréstimo, uma vez que ele tem contrato até 2026 com Fortaleza e está sem espaço lá no Fortaleza. Obrigado aí pela atenção. Faça essa reflexão, pessoal. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.